Olá, amado e amada irmã e irmão. Fico feliz em estar neste domingo juntos e para a glória de Deus. Hoje Ele traz para mim e para você uma promessa, a sua palavra, uma palavra de restauração e cura. Mas antes gostaríamos que fizéssemos algo. Lembrando que você pode pegar sua água, seu café, a palavra de Deus e seu caderno para fazer anotações. Então, se você tem harpa, gostaríamos de começar hoje, neste domingo, a ministração da palavra de Deus com um louvor, para que eu e você venha a louvar a Deus, agradecê-lo, porque se eu e você estamos vivos, se eu e você temos nossa vida preservada, é porque Ele tem nos protegido. Porque somos a sua criação, somos os seus filhos adotados, sim, por meio de Cristo. Fazemos parte desta família, da família de Jesus Cristo. Fomos feitos para Ele e Ele nos aguarda. E o seu Santo Espírito, o Espírito Santo, tem nos preparado de glória em glória para Ele. Então, o hino da harpa é o 526. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então a minha alma e a tua alma canta a ti, Senhor. Cante para Ele. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Nós olhamos para a natureza, para toda a sua criação e vemos a sua grandiosidade. Acaso Deus, que criou todas as coisas, não pode fazer o impossível acontecer? O Deus que eu e você serve é um Deus que fala, é um Deus que vê, é um Deus que se relaciona, é um Deus presente, é um Deus fiel, é um Deus que só quer o meu bem e o teu bem. Mesmo quando nós não entendemos, diga para sua alma, tenha esse pensamento de ouro, esse pensamento precioso de Deus na sua alma. Deus, Ele só quer o meu bem e o meu Deus é grande. Então olhe para a sua criação, olhe para o céu, olhe para as estrelas, olhe para a nuvem, olhe para o mar e veja, contemple a sua grandeza, porque antes não existia, mas a sua boca falou e tudo passou a existir. Basta só uma palavra, uma palavra apenas, diz o Senhor. Vamos continuar. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu.
Então nossa alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, ó Pai maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, nosso Pai, aquele que tem nos protegido do maligno. Obrigada, obrigada pelo teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia, pois ela tem nos sustentado. Então, vamos continuar. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então nossa alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E o Espírito Santo me falava, quando entoávamos esse louvor, que alguém fala, pensa dessa maneira: eu não sinto, Lilian. Não é sobre sentir, não é sobre os seus sentimentos, é sobre uma decisão, é sobre um relacionamento. Quando nós nos relacionamos com alguém, há proximidade, você para conversar com esta pessoa, você tem uma vivência com esta pessoa. Então, você pode ter dentro de você ainda muitos circuitos neurais, muitas informações dentro dos neurônios, dentro das células, aonde você aprendeu dos seus pais, do ambiente, aonde você esteve, dos seus amigos. Correr atrás do sucesso, amar as festas, músicas erradas. Eu não sei que tipo de circuito, que tipo de ambiente você viveu e que trouxe uma aprendizagem, trouxe uma informação, criou-se circuito, árvores dentro de você. Mas quando nós nos submetemos, quando nós o buscamos com todo o nosso coração, quando nós nos dispusemos na sua presença em humilhação, reconhecendo o como somos frágeis, o como somos humanos, o como somos às vezes rebeldes, insistentes, teimosos, mas que desejamos conhecer a verdade, que desejamos fazer a sua vontade, que mesmo por mais que seja difícil olhar para dentro de nós, olhar para o seu interior e Deus te revelar o que há dentro do seu cérebro que é mal, que não é verdadeiro, que não faz o teu bem, entenda. É para que venhamos a sair desta prisão, porque o pecado, ele nos faz andar para trás, praticarmos injustiça, vivermos numa vida da qual não agrada a Deus. Nós estamos trazendo um mal para mim, para você. Nós estamos atraindo um mal quando não andamos nos caminhos que Deus, ele nos instrui, ele nos dirige, ele nos exorta. Então é para o nosso bem. Porque aquilo que semeamos é aquilo que iremos colher. Então, ao nos relacionarmos com ele, com as suas palavras, todos os pensamentos que há dentro de você são renovados, são mudados, são moldados. A palavra de Deus faz uma plasticidade neural em você. Há uma mudança química dentro de você. Porque antes pensava de uma forma,
Mas ao ler a palavra de Deus, ao Deus falar com você, então a química que havia de ruim neste pensamento é mudada, é moldada, é renovada. Então a química passa a ser vida ao invés de morte, porque é uma plasticidade nesse neurônio, há uma plasticidade nessa informação, há uma plasticidade nessas informações que há dentro de você. Então vamos terminar de louvar esse louvor. Tem que haver uma ação, uma movimentação. E eu te falo na autoridade que há no nome de Jesus, que não irás se arrepender. Se comprometeres. Porque para fazermos aquilo que não nos faz bem, nós empregamos esforço. Porque nós, quando estávamos na morte, aprendemos a morte. Frutificamos a morte. Mas em Cristo, andamos com a mente do Espírito. Andamos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E não mais pela morte. Vamos continuar, né? E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transbordou, Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então nossa alma canta a ti, ó Deus. Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo, oh amado meu, voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. O teu sacrifício, irmão, a tua disposição em obediência por amares ao Pai, ao nosso Pai, ao Pai que por causa de ti podemos ser chamados de filhos e filhas. Em teu nome nós te agradecemos. Cumpra-se em nós as tuas palavras. A tua oração que dizias, protege-os do maligno. Preserva, Jesus, nosso irmão, querido irmão, a tua semente que somos nós. Nos ajuda a resistir e a perseverar e a guardar o nosso coração para não pecar contra ti, para não pecar contra o Pai. Ajuda-nos, Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Então, essa harpinha eu ganhei quando eu tinha uns 13 anos. Eu acredito que ainda tem aqui. Ela é bem velhinha, assim, mas lembra muito, né? Quando eu me converti com 13 anos e entreguei a vida para Cristo. Naquela época, realmente, eu estava com a roupa da minha mãe, né? Uma roupa bem... Ainda me lembro, uma saia preta longa, uma blusa meio que vermelha vinho. E eu não... Hoje, quando eu olho para aquele tempo, aquele encontro, a minha alma sempre foi de Jesus. Porque ninguém insistiu para eu ir até a frente, para eu entregar a minha vida, não. Ninguém insistiu, eu fui. A minha alma chorava, a minha alma queria e eu fui. Então, como nós falamos de guardar o coração, tem algo para nós. Eu tenho algo para nós.
algo que a gente vai estar sempre lembrando, algo que é importante, para mim e para você. Olhe para cá. De tudo, sobretudo, de todas as coisas que eu e você acha importante e pensa em proteger, a palavra diz: sobretudo, guarda o teu coração. Sobretudo, protege o teu coração. Protege o teu interior. Protege, sim. E o que é o coração? O coração, que a palavra está nos dizendo, é o cérebro. Então, protege o teu coração, o teu interior, a tua mente, a tua inteligência, as tuas memórias. Por quê? Porque o cérebro, ele pode sim aprender o que é errado. E você vai entender. E o que é que a palavra diz pra gente? As palavras de Deus tem que estar na nossa vista e nos nossos ouvidos. Porque ela é vida para quem as acha e saúde para todo o corpo. Vida para quem as acha e saúde para todo o corpo. Lilian, por que você fez isso? Lilian, por que você fez isso? Para eu não esquecer. Não esquecer de que quando eu vou sair da minha casa para a rua, para fazer o que for, quando eu vou assistir algo, quando eu vou ouvir algo, eu devo proteger o meu cérebro, o meu interior, a minha mente, a minha inteligência, as minhas memórias, o lugar onde ficam os desejos, o lugar onde ficam as vontades, a minha alma, para não se corromper. Quando Sara, ela leva uma proposta para Abraão, então Sara ali, ela pensou, ela refletiu, ela teve uma ideia. Ela tinha um desejo. E o que ela queria não era ilícito. Ela queria ser mãe e ele queria um herdeiro. A palavra diz que Abraão deu ouvidos à voz de Sara. Ele nem pensou. Ele aceitou o plano. Ele nem pensou. Ele aceitou o plano. Então devemos guardar o nosso coração com diligência, com zelo. E nós devemos lembrar, porque quando falamos coração, o seu cérebro lhe mostra aquele coração bobiano, porque é o que ele entende de coração. Mas o coração que Deus, ele nos exorta a guardarmos, é o nosso cérebro. É lá que ficam as informações, é lá que fica a aprendizagem, é lá que ficam as memórias. E lendo a palavra de Deus e vendo que Deus, ele nos convida a guardar as suas palavras no nosso interior, na nossa mente, nas nossas memórias, em nosso coração, como diz a palavra, para não nos apartar da nossa vista as suas palavras. Então, eu fiz essa imagem e você viu que ali mostra os neurônios, né? Dentro ali do cérebro, as células, né? Uma imagem com a lupinha. Então veja. Por quê? Porque Salomão, ele tinha um coração tão íntegro, mas se contaminou. Acabou deixando que pensamentos dos relacionamentos ao qual ele teve aliança, que não era para ter, entrasse no seu interior e externamente ele levantasse altares. Davi também. Seus olhos viu, desejou e pecou. E você vê que no momento em que as coisas ele tenta esconder, assim como Abraão e Sara utilizou uma prática daqueles tempos, quando uma mulher não podia gerar, ela podia ser mãe pelas suas servas.
E essa informação estava no cérebro de Sara, porque ela passou um tempo na casa de Faraó e foi na casa de Faraó que ela teve Agar, que foi dada a Agar para ela. Então ela conhecia as práticas daquele tempo. Então, quando chegou o momento, ela pensou, ela raciocinou, ela imaginou que daquela forma ela poderia realizar um desejo seu, tendo ela, diz a palavra, a consciência de que não gerou porque Deus não permitiu, porque Deus a impediu. Então ela tinha essa consciência. E você vê que ali naquele momento, Abraão, ele aceita o plano sem nem pensar. Quem também fez isso? Porque Eva, antes de tomar uma decisão de ir pegar o fruto, primeiro ela pensou, primeiro ela raciocinou, e aí ela foi lá, tomou a iniciativa, pegou o fruto e levou para Adão. Adão tinha no seu cérebro as palavras de Deus, que de todas as árvores eles podiam comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E foi naquele dia, os dois tinham um coração íntegro, um coração sem contaminação, um cérebro que não conhecia o pecado. Não havia memórias, imagens, práticas dentro daqueles cérebros na criação de pecado. Então, no cérebro de Adão, tinha seu relacionamento com Deus, tinha as palavras de Deus dizendo para ele não comer, qual era o fruto para ele não comer. Ele tinha uma variedade, diz lá em Gênesis 2:9, de árvores agradáveis à vista e boa para alimento. Já no cérebro de Eva, nós sabemos que ela tinha uma informação acrescentada. Porque quando ela fala para a serpente em Gênesis 3, ela diz que Deus tinha dito para não comer. Aí tem vírgula. E nem tocar. Deus não falou nenhum momento para Adão que não podia tocar no fruto. Ele disse que não comesse, porque se comesse ia morrer. Então ela diz para a serpente Eva que se comesse e que se tocasse morria. E Deus não falou isso. Então Eva chegou depois. E essa informação acrescentada foi dada para Eva. E a serpente se aproveitou para tirar o temor de Eva da informação que ela tinha no cérebro acrescentada. Qual era a informação que tinha no cérebro? Nem tocar. Então a serpente, que nós sabemos que é o nosso adversário, aquele que intenta contra nós, aquele que quer destruir a mim e a você, nós sabemos que a serpente então diz para ela que ela não ia morrer. Claro, se ela tocasse, ela ia morrer, irmão? Não. Deus disse que se comesse. Então ali Eva pensa, ela raciocina e enfim toma a iniciativa e vai. Quando ela pega o fruto, ela morre? Não. Mas ela não disse para a serpente que se pegasse que se comesse e se pegasse, morreria? Tanto é que quando ela fala na ordem que Deus falou. Primeiro ela diz não comer, nem estava no script, mas o Espírito Santo é livre para falar. Ela diz assim, eu vou lá para você ver. Ela diz nem comer, nem tocar. Então ela fala o que Deus falou para Adão, nem comer. Não foi isso que Deus falou? Nem tocar, Deus não falou. Aqui, Gênesis 3, verso 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis dele. Ok, Deus disse isso. Nem o tocareis, para que não morrais. Deus não falou em momento nenhum para não tocar. Então veja, ela tinha uma informação acrescentada. Naquele momento a serpente usa, você não vai morrer. Então ela vai lá, ela pega o fruto e ela leva para Adão e Adão come. Ele nem pensou e já comeu. Veja, Abraão nem pensou e já aceitou o plano, já deu ouvidos ao plano. E também Davi.
Porque naquela época nós sabemos, lembra de Abraão, relata a Bíblia, e também fala de Isaac, que eles, por amar a própria vida, eles pedem para suas esposas falar que é sua irmã, e aí, né, Deus age naquela situação, enfim. Por quê? Porque naquele tempo, as mulheres bonitas, qual era o costume? Matar os seus maridos para ficar com as esposas. Então, nós vemos na ação de Davi, que na hora que foi a prensa, na hora que o negócio apertou, na hora que não dava para esconder, porque a mulher engravidou, o que ele usou? Ele usou o conhecimento, a informação que tinha dentro do seu cérebro, que era feita nos costumes daqueles tempos, que era matar o marido da mulher para ficar com sua esposa. Então, sim, eu e você devemos proteger com diligência e com zelo o nosso coração. Não tirar da nossa vista as palavras de Deus. Não tirar dos nossos ouvidos as palavras de Deus. Fazer o nosso cérebro se apegar, reter as palavras de Deus. Então, sim, como é muito importante, tem que estar na minha vista. Eu tenho que olhar e entender que o meu cérebro, se eu não tiver cuidado, ele pode me levar a pecar. Ele pode se corromper. Porque quando nós saímos, como falamos na rua, tem o quê? Músicas, tem tudo. Você está sendo bombardeado de imagens o tempo todo e o cérebro está captando. O cérebro capta aquilo que você nem vê. Quando você está exposto a um monte de imagem, aquilo que o seu olho não está vendo, mas o seu cérebro está captando e está guardando. Então devemos proteger no máximo que podemos. No máximo que podemos. Então a palavra que Deus ele traz para nós hoje, não é? Fomos surpreendidos agora por essa palavra que veio quentinha do céu, não é? Que os nossos irmãos deixaram para nós, para que venhamos a ter este cuidado, não é? Se eles erraram, eles estão dizendo, não vá por aqui. Está nos mostrando a importância de protegermos o nosso interior, a nossa mente, as vontades, os desejos. E precisamos, vamos falar assim, superlotar o cérebro com as palavras de Deus. Então, há uma promessa de Deus para mim e para você. E para isso, iremos ler lá em Jeremias, capítulo 30, verso 17. Pois eu restaurarei a tua saúde e sararei tuas feridas, diz o Senhor. Porque eles te chamaram de a rejeitada, dizendo, esta é Sião, a qual nenhum homem procura. Então eu quem? Eu, o Senhor, eu, o teu Deus, eu, o teu Pai, eu, o teu Criador, restaurarei a tua saúde. Sim, é uma promessa de Deus para mim e para você. Anote no seu caderno. Eis que vem dias, verso 3 e verso 17, Deus diz, restaurarei a tua saúde. Deus vai erguer a saúde do teu corpo. Deus vai fazer ascender. Deus vai levantar o bem-estar da tua mente. E assim haverá saúde em todo o teu corpo. Haverá saúde, sim, num bem-estar físico, sim, mas também saúde na sua mente. O bem-estar da mente. É Deus que irá restaurar. A palavra de Deus diz que ele também fala, e sararei tuas feridas. Tem algumas versões que dizem, e curarei tuas feridas. As feridas que foram causadas pelas aflições, pelos problemas, pelos golpes que você sofreu, pelas traições, abandono, rejeição, perdas, mortes, pelas pancadas, pelas chicotadas,
que você recebeu por falar a verdade, diz o Senhor. Pelo abandono, por teres entrado dentro de um poço, diz o Senhor. Ter sido jogado lá, ter sido vendida, ter sido defamada e defamada, diz o Senhor. Eu, o Senhor, curarei. Eu, o Senhor, sararei as tuas feridas. As feridas das aflições, de tudo aquilo que você tem vivido. Eu, o Senhor, é chegado o tempo de eu, Senhor, te curar. De eu, Senhor, tornar saudável. De eu, Senhor, fazer nascer vida. Restaurar vida dentro de você, diz o Senhor. Há um equilíbrio de Deus para a tua mente, há um equilíbrio de Deus para o teu corpo. Eu não sei em que área dentro de você, na sua mente e no seu corpo, foi atingido pelas aflições e os golpes da vida, pelos problemas da vida. Mas assim te diz o Senhor. Já notou? Eu, Senhor, restaurarei a tua saúde e sararei as tuas feridas, diz o Senhor. Então Deus vai tornar saudável aquilo que hoje não está. Então, como o povo de Deus foi parar neste cativeiro? Porque essas feridas que o povo estava vivendo, essa situação, a palavra de Deus diz que Deus enviou muitos profetas, mas eles não deram ouvidos. Eles continuaram com as suas práticas, com os seus caminhos, com as injustiças. E por mais que nós tenhamos uma aliança com Deus e estamos em Jesus, Deus, ele não tem o culpado como inocente. Então Deus, ele ama o seu povo e ele queria que o seu povo se endireitasse, que o seu povo abandonasse os maus caminhos, porque aquelas decisões, ações e vida, modo de viver que eles estavam a viver, não estavam fazendo bem para eles, mas antes estavam atraindo para suas vidas o mal. Porque entenda uma coisa, irmão, se eu for a um restaurante e eu passar 1 hora lá consumindo, a conta vem com 1 hora, né? Ok, deu 1 hora, eu consumi, paguei a conta e saí dali. Mas quem fica lá 10 horas no restaurante, a conta vai ser maior, né, de consumo. Mas não importa, irmão, se passamos 1 hora no restaurante comendo ou se passamos 10 horas no restaurante comendo. Eu não sei quanto tempo, assim nos diz o Espírito Santo. Existe uma conta de Deus chegando na vida de alguém. Em alguém que te feriu, em alguém que te machucou, em alguém que te desprezou, em alguém que cometeu injustiça. E você pode olhar para este alguém dizendo nada acontece. Continua no erro, continua no pecado, continua fazendo aquilo que é injusto, continua na soberba, continua na arrogância, continua na altivez, continua fazendo uma imagem própria e crescendo em cima de você e prosperando em cima de você. Mas a conta, diz o Espírito Santo, de Nabucodonosor vai chegar. Deus usa Daniel para exortar a Nabucodonosor a corrigir as suas ações. Nabucodonosor não ouviu. A palavra diz que passaram-se 12 meses e ele estava caminhando no palácio e de repente a conta chegou. A conta chegou. Porque Nabucodonosor estava ali a serviço de Deus. Deus o chamava de o seu servo. Porque Deus queria dar um coração, uma mente, um interior e inteligência. Queria dar um cérebro capaz de o conhecer. O próprio Deus estava escrevendo no cérebro do seu povo
a sua lei, as suas instruções, a sua orientação. Então o povo foi parar nesse cativeiro por quê? Porque não estavam ouvindo a Deus. Então, só para a gente terminar, pede o Espírito Santo. A conta de Nabucodonosor chegou. Não importa o tempo, irmão, que esta pessoa está a praticar maldade e injustiça, a conta vai chegar. E quanto mais tempo passa, pior fica. E nós vimos no jornal do céu que há uma conta para uma balança que o peso está em falta. E que Deus, neste caso, não deixará vir. Nabucodonosor passou por um tratamento. E após esse tratamento, após ele reconhecer a soberania de Deus, ele foi restaurado para o seu cargo, foi restaurada a sua saúde e tudo. Mas Deus não. Ele morreu. Porque a balança dele estava em falta. Então veja, o povo foi para lá por causa da desobediência. Deus é tão lindo quando eu leio a sua palavra, não é? Quando eu cheguei a ler um tempo Jeremias, porque ali eu vejo como um escape. Deus disse, é para o bem de vocês, não é para o mal. Porque eu sei o plano que eu tenho para vocês, não é de mal, é de bem. Para verdadeiramente dar o futuro que eu e você quer. Mas às vezes não entendemos o processo. Mas na verdade este povo estava lá agora, em um cativeiro, em uma situação. E há duas situações aqui. Eles chegaram lá, nesse cativeiro, por causa da desobediência, porque não queriam ouvir a Deus. E ali eles foram parar nesse cativeiro. Mas nesse cativeiro, com certeza eles tiveram filhos, porque havia um tempo, 70 anos. E Deus diz, quando eles vão para esse cativeiro, que eles deviam orar pela cidade, pela prosperidade da cidade, construir casas, tudo. Porque a prosperidade deles dependia da prosperidade da cidade. Então é assim. Vamos dizer que você tem uma empresa, que Deus te colocou nesta empresa, te fez crescer nesta empresa, te deu conhecimento, te deu graduação, te deu habilidades. E aí você começa a não confiar mais, a desprezar Deus, a rejeitar Deus, porque começa a achar, se sentir seguro, porque tem conhecimento, porque tem riquezas, porque tem casa, porque tem posição, porque tem status. Assim o povo estava. Eles estavam se confiando no templo. A palavra diz lá em Jeremias 7 que eles diziam templo do Senhor, templo do Senhor. Eles passavam a semana inteira fazendo aquilo que não agrada ao Senhor, contaminando os seus cérebros e depois iam para o templo adorar a Deus com os seus lábios, mas como já falamos em vídeos anteriores, com o seu cérebro contaminado com todas as suas práticas registradas. Então veja, é como se você tivesse um casamento, e aí neste casamento que Deus te deu filhos, você começa a colocar, se sentir protegido, forte pelo casamento, e não entende que tudo que está ali foi Deus que deu, tudo que está na empresa foi Deus que deu, tudo que está no seu casamento foi Deus que deu, a saúde foi Deus que te deu. Mas aí você começa a colocar a sua dependência, a sua confiança na sua saúde, entende? E começa a deixar de lado a presença de Deus. Não, que o importante dali não era o templo, não era a cidade bonita, não era o material do templo, o material, o conhecimento, a graduação. O que é importante em você é a presença. O que é importante em mim e você é a presença de Deus, é o Espírito Santo de Deus. O que é importante é o favor de Deus no nosso casamento.
O que é importante é o favor de Deus na graduação, é o favor de Deus na saúde. Porque se Deus ele se retira, nós ficamos vulneráveis aos ataques do maligno, ao ataque do adversário. Então começamos a nos elevarmos em nossa alma e acreditarmos que estamos seguros porque temos um bom casamento, estamos seguros porque temos uma boa saúde, estamos seguros porque temos cargos, porque temos ministério, porque temos isso, porque temos amizade, porque temos aquilo. E aí começamos a praticar neste ambiente coisas que não agradam a Deus. Começamos a fechar os nossos ouvidos para Deus. Sim, porque o povo não estava ouvindo a Deus. E estava numa cidade bonita, numa cidade bem construída, mas praticando injustiça. E não estavam ouvindo a Deus. Então veja, a palavra diz, se você já ouve Restauração da Alma, que havia figos bons e figos ruins. Então Deus ali, ele permite que o adversário, que Nabucodonosor, ele invada, que a Babilônia invada e leve cativo o seu povo. Leve utensílios do templo. A própria palavra diz em Daniel 1 que Deus entrega nas mãos de Nabucodonosor. Deus entrega nas mãos de Nabucodonosor. Então você pode ter uma saúde perfeita. De repente, Deus entrega nas mãos de Nabucodonosor utensílios do templo. Para quê? Para te fazer lembrar a dependência. Para te fazer lembrar que não era o templo que te protegia. Que não era o conhecimento que te protegia. Não era o casamento que te protegia. Não era esta amizade que te protegia. Não era estes que te admiravam que te protegia. O que te protegia era Deus, era a sua presença. É a Ele que o nosso coração, o nosso interior, a nossa mente, os nossos desejos e a nossa vontade devem estar apegados. É com Ele que temos uma aliança. Somos casados para com Ele. Então, se você tem uma aliança com Ele, como vai adulterar? Como vai colocar no lugar dele outras coisas? Então, ali ele entrega utensílios do templo nas mãos de Nabucodonosor. Ele entrega o seu povo naquele cativeiro. A cidade é invadida, o povo perde suas casas, pessoas morrem, pessoas ficaram na cidade resistindo para lutar, muitos líderes religiosos colocaram vidas de inocentes para lutar contra a vontade de Deus, permaneceram dentro da desobediência. Traduzindo esta palavra para nosso dia a dia. Então aí, como a sua saúde não é mais a mesma, você é submetido a um processo. E esse processo é um cativeiro. O cativeiro é um processo de Deus. É naquele processo aonde Deus vai trabalhar o seu interior, o seu cérebro, fazer ele o conhecer, escrever nele as suas leis, as suas instruções. Então, conheço várias pessoas que eu já ouvi falar. O médico passou tal remédio, disse a ele que eu não iria tomar. Aí Deus coloca no processo e ainda no processo continua com desobediência. Porque se você não obedece ao médico que tem um conhecimento que Deus permitiu você passar por esse processo, como você vai obedecer a Deus? Naquele momento você está obedecendo a sua vontade. Você está dizendo, eu não quero e pronto. Se nós não entregarmos ao Espírito Santo o controle, o governo, vamos continuar na desobediência. Se não nos submetermos às palavras de Deus, eles tinham que se submeter ao cativeiro. Eles tinham que se submeter àquele jugo. Eles mesmos tinham que se submeter. Eles mesmos tinham que escolher. Eles podiam escolher continuar na cidade da desobediência,
mas podiam escolher desobedecer. E aí você vê vários tipos de pessoas. Daniel, ele se arrepende. Ele vai orar com arrependimento, com reconhecimento, dizendo: não ouvimos tuas palavras, não ouvimos quando tu enviaste os teus profetas, não quisemos dar ouvido. Está lá em Daniel 9. Então ele coloca o seu coração em humilhação, em buscar o que estava acontecendo, em buscar compreender, mas com um coração humilde, com pensamentos humildes e não em altivez. Eu tive a experiência em uma aula de uma professora que ela, como é online, ela pediu que todos ficassem com a câmera aberta. E ela fez esse acordo conosco. Na última aula ela perguntou: gente, por que a câmera não está aberta? Enfim, as pessoas que não têm o conhecimento de Deus, ok. Mas existem pessoas que estão lá naquele ambiente que são servos, são filhos e filhas de Deus, que estavam com suas câmeras desligadas, porque simplesmente não queriam. Não, eu não quero. Não, eu tô feia. Não. O acordo é câmera ligada. Então não é o que eu quero. E é nas pequenas coisas, irmãos. É nas pequenas coisas. Em um dos ambientes que eu frequento, existe uma catraca, onde você digita o seu CPF para entrar. Muitas vezes a gente chega lá, a catraca está meio aberta. Então você pode entrar sem digitar o CPF. Mas qual é a coisa certa? Não é digitar o CPF para entrar? Então você coloca a catraca no jeito que ela tem que estar, digita seu CPF e entra. Mas tem pessoas que não fazem. Então, desobediência. Então Deus coloca neste cativeiro, neste processo, em que tem que se submeter a tomar o remédio, tem que se submeter a ir para consulta, tem que se submeter a tomar no horário certinho, e a pessoa ainda diz que não vai. Então continua na desobediência. Continua na desobediência. Não importa. Tá numa empresa, o chefe não é um injusto, é um faraó que te superlota de cargas, mas estás nesse cativeiro de servidão, porque há uma palavra na tua vida, aí o chefe fala e faz o quê? Não vou fazer. Espírito de rebelião. Espírito de rebelião. Ou fica falando mal do chefe, mal das pessoas. Então veja, Deus, ele está o tempo todo nos ensinando, nos corrigindo, nos disciplinando. E ele nos coloca em processos. Então este povo, eles foram parar num cativeiro pela desobediência. E eles estavam nessa situação sem saúde, né? E muito feridos pelos golpes que eles passaram, pelos que eles perderam, pelas injustiças que estavam agora recebendo. Porque na verdade, lembra que quando eles estavam na cidade fortalecida, que Deus o colocou, eles estavam cometendo injustiça? Agora eles estavam em um cativeiro, em uma outra cidade, com um líder injusto, que só pensava em crescer a si próprio, fazer imagem de si. Eles estavam colhendo tudo que eles plantaram. Eles estavam colhendo tudo que eles plantaram. Eles estavam recebendo a sua colheita. Mas Deus é tão lindo que tinha ali uma promessa de restauração, de restaurar a sua saúde e de sarar, de curar as feridas causadas pelos golpes, pelas aflições daquele cativeiro. Também, eles estavam com o seu emocional, com a sua mente nesse cativeiro, né? Sem saúde, sem equilíbrio, com mais substâncias químicas. Lembra que nós falamos no vídeo anterior do Jornal do Céu sobre a substância química? Então eles tinham muito mais ali tristeza, eles não estavam felizes, afinal eles não tinham mais a mesma vida de antes, eles perderam muitas coisas e eles estavam reconhecendo que desobedeceram a Deus, que não fizeram a vontade de Deus, que estavam ali porque eles realmente escolheram aqueles caminhos, entende? Então o seu emocional estava todo afetado. A segunda coisa, para que eu e você entenda,
é que existiram filhos que nasceram ali naquele cativeiro e receberam o mesmo estado de mente dos seus pais. Como assim, Nília? As dores que os seus pais viveram, as aflições que os seus pais viveram, receberam ainda no ventre. A palavra de Deus diz que quando Deus vai criar Eva, é de uma parte de Adão. Quando as células, né, que vem ali o espermatozoide, o óvulo, eles carregam o que, irmão? Informações, DNA dos seus pais. Vamos ter um exemplo? Olhe para você, dependendo das dores que você viveu e se você ainda não perdoou os seus pais, tendo no pensamento de ouro da sua alma, qual, Lia? De que eles deram o melhor que eles podiam. Você ainda pode ter não libertado da prisão dentro de você os seus pais. E por isso a sua vida está parada. Porque você já não está mais naquele mesmo ambiente aonde foi rejeitado, abandonada, aonde foi violentado muitas vezes. Agora está construindo a sua própria vida. E pode ter feito na sua vida adulta, quando era você o autor da vida, quando era você que estava agora vivendo a sua história, não era mais uma criança nem um adolescente ter cometido injustiça. Na verdade, quando você era criança e adolescente, você aprendeu dos seus pais a injustiça, o modo de falar, os comportamentos, como agir. E aí na sua vida adulta, se você não olha para si, se não olha para a voz que está dentro de você, é a sua voz mesmo? Ou quando você fala é a sua mãe falando? É o seu pai falando? Essas ações e esses comportamentos são seus mesmo? Ou é reprodução daquilo que seus pais fizeram com você? Você tem dado para as pessoas aquilo que você recebeu na sua casa, dos seus pais ou dos ambientes que você passou? Ou você tem dado os frutos do Espírito para as pessoas que hoje passam por você? Faça essa reflexão. Não é para a tua condenação. É para você sair de dentro dessa prisão. É para você agora, com Deus, com seu Pai, com seu Criador, com o Espírito Santo e com Jesus, que te prometeu estar contigo todos os dias da tua vida, caminhares agora a tua história e não a dos teus pais. Então você pode sim ter recebido esse emocional dos seus pais, ter recebido circuitos de feridas dos seus pais, emoções que estão em desequilíbrio dos seus pais. Já veio deles quando você ainda estava no ventre. Mas lembra, quem formou você? Vou reclamar com meus pais. Antes de falarmos sobre isso, como assim, Lilia, no ventre? Sua mãe, você estava lá no ventre. Aí no ambiente que ela estava, foi rejeitada, foi abandonada, o marido foi perverso, cometeu injustiça, não deu amor, não deu carinho. Ela vivia direto numa crise de ansiedade, nervosa, trabalhando. Eu não sei que tipo de agitação, que tipo de ambiente a sua mãe estava, mas você no ventre recebeu essas dores. Você no ventre recebeu o que ela estava sentindo, vivendo. Mas lembra, mesmo que você no ventre tenha recebido, há uma palavra para você, que foi para o cativeiro, pela desobediência, pelas suas escolhas ruins, pelos seus caminhos que você mesmo escolheu e foi parar neste ambiente. E também há uma palavra de Deus para você, que ainda no ventre, indefeso, já nasceu com esse emocional. Já nasceu com essas emoções, já nasceu com essa ansiedade, com essa predisposição para a depressão, com essa deficiência, com essa falta de substâncias químicas para haver equilíbrio dentro do teu organismo. Pois assim te diz o Senhor: restaurarei a tua saúde.
e curarei as tuas feridas, diz o Senhor. Então, sim, nós podemos sim receber no ventre essas dores, receber no ventre esses circuitos. E a vida ter piorado isso. Lembra de José? Ele, dos seus próprios irmãos na sua casa, foi jogado num poço, vendido. Veja que dor. E aí, ali lá no Egito, ele também é levantado algo falso a seu respeito pela mulher de Potifar. Tanto é que quando José ele se encontra com seus irmãos, ele dá um grito da alma, um grito que estava guardado, de dores. De dores. E o que ele diz? Deus me fez esquecer. Não é o sofrimento lá que ele passou. Deus fez esquecer. Então veja, a vida pode ter piorado essas dores, mas é uma promessa de Deus para mim e para você. E você não precisa ir discutir com seu médico. Não precisa. Porque ele vai te dar o conhecimento humano que tem disponível para os humanos, que Deus nos fez conhecer sobre o sistema que o próprio Deus criou. Quem te dará a água viva, quem te dará as palavras que alimentam sua fé é Deus. É Deus quem dá. E Deus me traz aqui com esta promessa, que haverá restauração para a sua saúde, bem-estar físico, bem-estar na mente, não é? E que Ele vai sarar as feridas. Então, em Jó 10:9 diz: Deus gerou eu e você no ventre. Jó, capítulo 10, verso 8. Tuas mãos me fizeram e me deram forma. Veja só. Tuas mãos me fizeram e me deram forma. Quando Moisés, ele diz para Deus das suas impossibilidades, Deus diz para ele: quem criou a boca, Moisés? Então Deus te criou com essas faltas. Porque as mãos dele te fez. As mãos dele te fez. E foi Deus que te deu forma no ventre. Então, você não morreu até hoje. Você não sucumbiu até hoje. Porque Deus tem preservado a vida dentro de você. E você vai ver comigo esta palavra. É Deus. Diga para sua alma. É Deus que tem preservado a minha vida. É Deus que tem preservado a minha vida. É Deus que me fez com as suas mãos e me formou. Então pare de reclamar porque está nesse cativeiro. Pare de murmurar porque está nesse cativeiro. Porque vem dias, diz o Senhor, que eu, o Senhor, vou te restaurar por completo. Que eu, o Senhor, vou te sarar por completo, diz o Senhor, dos golpes que você sofreu em toda a sua trajetória. E nós vamos ver também sobre alguém que sofreu um golpe também, mas que não foi pela desobediência, e foi Jó, né? Mas antes de entrarmos em Jó, eu trouxe algo para mim e para você. O que fazer enquanto estou no cativeiro? Como assim, Lilian? O que fazer enquanto estou no cativeiro? Primeiro, tenha no pensamento da sua alma: estou no cativeiro, Deus permitiu que a cidade fosse atacada, utensílios do templo fossem levados, que eu tenha perdido muitas coisas, que eu estou num ambiente onde não é o meu ambiente natural, mas que é para o meu bem, para me dar um futuro a qual eu desejo. Isso. É para o meu bem. Tenha isso na sua mente. É para o meu bem. Eu não sei onde você está agora e o que você está passando, mas é para o teu bem, diz o Senhor. Tenha este pensamento na sua alma quando um vírus, um pensamento errado quiser vir roubar a vida dentro de você, quiser fazer você pensar o contrário. Deus não me ama,
Deus não está me vendo. Mas é importante eu e você saber por que fomos parar nesse cativeiro. Olharmos para nós sem condenação, porque em Cristo não há condenação, mas termos consciência. Os caminhos que eu busquei não foram os caminhos que eu deveria. Eu atraí para mim esse cativeiro. Foi eu que atraí. Mas eu tenho uma promessa de Deus de retornar à minha terra natal. Não é? Então, o que fazer enquanto eu estou no cativeiro? A primeira coisa é conversar com Deus. Sabe? Enquanto estiver no cativeiro, converse com Deus. Você vê que lá no jardim, Deus começa a conversar com Adão e Eva. Eles falam sobre o seu erro e Deus os veste, não é? Você vê Agar no deserto, ela chorava muito e que o anjo fala com Agar. Então ali o anjo dá para Agar a fala, porque é importante. Se você não assistiu ainda o Jornal do Céu, é importante chorar no processo. Por quê? Porque naquele momento em que Agar ela estava sendo maltratada na casa de Abraão por Sara, né? Naquele momento ali, ela estava sofrendo. Aí o que aconteceria se ela ficasse na pose, engolindo o choro? Entenda, numa fala clara. Quando você está engolindo o choro, você está engolindo a dor. Você está engolindo a dor. Então você está se sobrecarregando mentalmente. Você está engolindo a dor. Quando você chora, há um alívio nessa dor. Por quê? Substâncias químicas são liberadas. Mas quando você guarda aquele choro, você automaticamente também guarda a dor. Mas quando você chora, você libera. Mas se você guardou, isso vai superlotar mentalmente. E o que vai acontecer? Daqui a pouco você tá com aquela irritação, não pode ouvir um grito, um passarinho cantando já é motivo para ficar irritado ou irritada. Age com raiva, não tem controle das suas emoções. Por quê? Isso são provas de que tá havendo muito conflito, muita carga aqui mental na sua mente. Entende? Então veja. Conversar com Deus, pôr pra fora. Ali Agar, ela chora, ela diz, não é? E o anjo dá uma direção para ela, manda ela voltar pro lugar do maltrato. Veja só. Entenda, Deus está protegendo você nesse cativeiro. Eu não sei que líder, que tipo de injustiça você tem vivido. E quando fala maltrato, não é alguém batendo em você. Se tem alguém querendo matar você, você tem consciência disso, você deve fugir, se esconder, sair do ambiente. É isso que nos ensina a palavra de Deus. Então veja, o anjo dá uma direção e o anjo diz: Deus ouviu a tua aflição. Vê, Deus ouviu a tua aflição. Deus viu, Deus ouviu a aflição do seu povo, mesmo tendo uma palavra ali no Egito, naquele tempo de servidão. E Deus ouve, e Deus vê eu e você que está neste ambiente, passando por este processo em cumprimento da sua palavra. Mas também tem uma palavra, porque Agar tinha uma palavra de que Deus abençoaria o seu filho, de que Deus faria prosperar o seu filho. Então, o anjo a ouve, ela fala, traz uma palavra, um bálsamo ali, para aquilo que ela estava carregando no ventre, e manda ela voltar para aquele lugar, porque Nabucodonosor e Faraó não vai matar nem a mim e a você. Há limite. Só estais neste ambiente, vivendo este processo, porque a tua vida carrega uma palavra, mas também a tua vida carrega uma palavra de que o próprio Deus vai te tirar deste ambiente, de que o próprio Deus
vai te fazer voltar para a terra da alegria, para a terra da prosperidade, para a terra da saúde, diz o Senhor. Então veja, conversar com Deus, lá em Salmos 61, o Espírito Santo agora me fala, né, a questão do tempo. Irmãos, o vídeo do domingo, ele é um pouquinho mais longo realmente, tá certo? E o Espírito Santo, ele é livre para falar. Ele é livre. E as palavras de Deus, como você sabe, vai renovar a química, a substância química dentro das informações dentro do seu cérebro. Vai sim. Vai destruir pensamentos errados e vai restaurar a química dentro do seu cérebro, trazendo equilíbrio. Por isso que você deve conversar com Deus, e você vai ver algo que também nós iremos falar. Do fim da terra eu clamarei a ti. Quando o meu coração estiver oprimido, guia-me para a rocha que é mais alta do que eu. Eu clamarei quando? Num tempo, no momento em que o meu coração, a minha mente, o meu interior estiver oprimido, estiver sofrendo, estiver chorando. Eu farei o que neste tempo, neste momento? Eu farei nesta ocasião. Clamarei, cadê? Clamarei a ti. Clamarei a quem? A ti, a Deus. Então, as palavras de Deus. Então, conversar com Deus enquanto está no cativeiro. As palavras de Deus é muito importante. E aqui é uma ação minha e sua, de buscarmos. E você não vai experimentar o efeito, o resultado, se você não fizer, se você não buscar. A mulher do fluxo de sangue, ela decidiu. Ela já havia tido muitos meios, mas ela ouviu. E a fé, ela é gerada por ouvir as palavras de Deus. Então eu não sei o que você está ouvindo, mas nesse cativeiro, você tem que procurar a Deus, buscar a Deus, falar com Deus, ficar com as suas palavras, superlotação de palavras, de neurônios, de células, de informações da palavra de Deus, porque ela irá trazer equilíbrio, saúde, bem-estar para a sua mente, diz o Senhor. E eu te falo na autoridade do nome de Jesus, que quando você se dispuser, porque você se dispõe a se encontrar com um amigo, se dispõe a assistir um filme, se dispõe a fazer várias coisas, mas tem que se dispor a ir buscar aquilo que vai mudar, que vai restaurar, que vai trazer vida para dentro da sua mente, para os circuitos neurais dos seus cérebros, que é as palavras de Deus. Deus vai falar com você profundamente, coisas tão íntimas, que estão dentro de você através da sua palavra. Você precisa se dispor a isso, para viver a recompensa de fazer isso, de estar em sua presença. Também a alimentação é muito importante. Alimentamos as células do nosso corpo com alimentação. Então, se você só se alimenta de morte e não dos produtos naturais que o próprio Pai criou na criação, dentro das suas condições, não é? Então a alimentação também é muito importante. Exercícios também é muito importante para o bem-estar da sua mente e do seu corpo. Circuitos dentro do seu cérebro são ativados. Áreas dentro do seu cérebro são ativadas quando está praticando exercícios físicos. Também tem outra coisa: comunhão com seus irmãos. Quando você vai para a igreja, hormônios de bem-estar e felicidade são gerados pelo seu organismo. Isso. Quando você está louvando, adorando, e aí você abraça os seus irmãos, aí o GABA. Então, hormônios estão ali, substâncias químicas estão sendo
fabricadas pelo próprio organismo. Então, substâncias químicas estão sendo fabricadas quando você fala sobre as suas dores para Deus, e aí com as suas palavras são renovadas essas substâncias químicas, são moldadas, há uma plasticidade nesses neurônios que a palavra de Deus faz em você. Então, quando você ouve louvores, e tem algo, obediência, irmãos. Obediência gera química boa. Fazer o bem gera química boa. O seu cérebro, não é? Veja. Olha ele! Olha, uma coisa, você vai saber o nome dessa célula, que é neurônio. Existem várias formas dela, tá? Mas como não é aqui uma aula, e eu já deixei ela aqui desenhada, porque eu não vou fazer desenho do neurônio. Eu vou fazer algo, veja. Então você, quando era mais novo ou nova, aprendeu. Vou botar esses pontinhos como se fosse neurônio. Não é? Então aprendeu a roubar, ou a matar, ou a mentir, a prostituir. Eu não sei que tipo de circuitos, quando na sua infância você aprendeu, seu cérebro registrou e seu cérebro escreveu. Como é que o cérebro escreve? Com as práticas. Você era pequeno e aprendeu. Aí quando ficou adulto, também foi lá e fez. Então há essas informações dentro do seu cérebro. Mas aí você conheceu Jesus, então você nasceu de novo. Nasceu de novo. Você tem que aprender tudo novo. Nasceu da água e do Espírito. Os discípulos passaram um tempo lá com Jesus. Jesus falando e convivendo com eles. Eles foram limpos, lembra? Pelas palavras de Deus. Se eu não me engano é João 15, né, que fala. Então eles foram limpos. Então as palavras de Deus vai limpar aquilo que há de errado dentro do seu cérebro. Aquilo que você aprendeu errado. E como é que esses circuitos vai ficar a cada dia mais escritos? Porque a palavra de Deus nos exorta em Provérbios para eu e você escrevermos na tauba do nosso coração, em nosso cérebro. Como é que a gente escreve? Praticando, irmão. Praticando. Então nós escrevemos praticando. Então você pratica o bem aqui, pratica o bem aqui, pratica o bem aqui. O seu cérebro, ele está aprendendo. Então você não mente, você não rouba, você agora faz o bem, você não trai. Então novos circuitos estão se formando dentro de você. E aquilo que você não pratica mais, aquilo que você não relembra mais, aquilo que você não revisita mais, porque você não rouba mais, não mata, não trai, não mente, não é desonesto. Então o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Vai esquecer. Seu cérebro vai esquecer. Porque se você, por exemplo, como assim, Lilian? Você aprendeu o A, E, I, O, U como? Pela prática, pelo exercício. E você continua até hoje vendo o A, E, I, O, U, porque você lê, você escreve. Então você continua relembrando aquilo que você aprendeu. Mas aquilo que você não relembra, aquilo que você não traz mais à tona, aquilo que você não revisita, aquilo que você não pratica mais, o seu cérebro vai esquecer. Isso. Ele vai esquecer. Então, é uma decisão minha e sua. Há algo que eu e você podemos fazer por nós nesse cativeiro. Você pode não ter o dinheiro para comprar uma xícara de R$500, mas você pode comprar uma de 10. E ali você sente um prazer. Eu falo xícara porque eu gosto muito de xícara. Então, quando eu quero às vezes comprar algo para mim, eu não tenho condições financeiras de comprar algo que há desejos em mim também. Eu sou humana igual a você.
Mas aí eu compro aquilo que está dentro da minha possibilidade de comprar. Com o dinheiro que eu tenho, gera prazer do mesmo jeito. Mas, Lilian, aonde que mais gera prazer em você? Então, o que eu estou dizendo para você, eu primeiro pratiquei, eu primeiro fiz, para hoje, na autoridade que há no nome de Jesus, dizer para você que há resultados. Quando você sentar para ficar lá com o seu pai, começar a conversar com ele, e ele vai lhe revelar o que há dentro de você, que está errado, o pensamento que você pensou que era errado, o que você achou que era certo e não era, através das suas palavras. Então há uma limpeza de Deus, há uma plasticidade neural de Deus, há uma liberação de químicas saudáveis, prazerosas. Irmãos, mas você só vai viver se você se esforçar, Josué. Você pode escolher ficar no lugar do choro. Você pode escolher ficar no lugar de choro, H. Porque no segundo momento em que H agora, ela vai experimentar a maior liberdade da sua vida, ela é mandada embora de um ambiente. E naquele momento ali, enquanto H não se movimentou, como assim? Ergue-te, te ergue. Ela não tinha ninguém com ela no deserto. Ela tinha um filho que estava chorando e ela não tinha água. Então ela não tinha nada no deserto. Mas ela tinha a Deus. Deus não a abandonou. E as palavras de Deus a sustentou. Deu uma direção aonde ela não tinha nada. Você ouviu? Primeiro ela ouviu. E por isso a exortação de Provérbios, a minha vida e a sua, não tirar da nossa vista nem dos nossos ouvidos as palavras de Deus. Porque ela é vida para quem as acha e saúde para todo o corpo. Então naquele deserto ela tinha as palavras de Deus. No deserto Jesus tinha as palavras de Deus. Então ali ela recebe o alimento, a direção, e ela teve que se erguer, porque ela não tinha onde se apoiar. E então Deus abriu os seus olhos. Ela podia ter continuado no lugar de choro, mas ela tinha que se erguer no meio do choro. E você vê que ali ela fala, temos que falar da dor, temos que chorar da dor. Não estou recriminando que H chorou, porque a dor tem que ser posta para fora, mas a gente não pode morrer no lugar da dor. A gente mesmo com dor tem que se levantar, tem que se movimentar, mas a gente não faz isso, não faz, irmão, se não tiver palavra de Deus. Não é palavras positivas, é palavras de Deus, porque Ele é fiel. Então quando a tempestade vem, quando o dia mau vem, que vem assolar, que vem para cima de nós, a nossa casa só permanece de pé, a nossa mente só permanece de pé, a nossa vida só é preservada se dentro de nós estiver as palavras de Deus. Então ela tinha a palavra. Então veja, e para esta palavra, ouça, a vida não será tirada de você, diz o Senhor. A vida não será tirada de você, diz o Senhor. E esta palavra está lá em Jó, capítulo 2, verso 6. Jó, capítulo 2, verso 6. E é muito revelador esta palavra. Ouça. Jó 2,6. E o Senhor disse a Satanás:
eis que ele está na tua mão, mas poupa-lhe a vida. Mas poupa-lhe a vida. E eu vou colocar para você a tradução da palavra vida, tá? Porque é importante para que eu e você venhamos entender algo. O raciocínio. Então, a vida, alma, ser, pessoa, mente, o ser interior do homem, lugar das emoções, das paixões. Eu vou colocar por completo aí no vídeo para vocês, tá? Lugar dos apetites, atividade da mente. Você vai entender porque estamos falando sobre isso. Então, o que foi que Deus falou para o nosso adversário? Poupa-lhe a vida. Preste atenção nisso. Poupa-lhe a vida. Então, tudo. A palavra de Deus diz que tudo. Eis que ele está na tua mão. Eis que ele está na tua mão. Antes, as coisas que eram de Jó foram permitidas para o nosso adversário. Tudo que ele tem no verso 12 do capítulo 1. E o Senhor disse a Satanás: eis que tudo que ele tem está em teu poder. Então, primeiro, quem estava em poder daquilo que era de Jó? O nosso adversário. Quem estava no poder com o povo no cativeiro? Babilônia. Estava com os utensílios do templo e com o seu povo no cativeiro. Então, ouça. A palavra de Deus vem nos dizer, não é? Mas poupa-lhe a vida. A vida aqui, irmãos, que Jó tinha dentro dele, eram as palavras de Deus. Você vai entender. E o adversário, o que é que ele diz para Deus? Ouça. O que é que ele disse para poder Deus fazer isso? No verso 4 do capítulo 2 de Jó, você vai entender. E Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, sim. Tudo que um homem tem, ele dará por sua vida. Tudo que o homem tem, ele dará por sua vida. Então veja, Deus falou para poupar-lhe a vida. E Satanás falou que tudo que ele tinha, ele daria. Por causa de quem? Por causa da vida. Tudo que ele tinha, dará por sua vida. Você vai entender. O que Jó tinha? Integridade. Jó tinha integridade dentro do seu cérebro. Jó, ele se preocupava no seu modo de viver para não desagradar a Deus. E tudo que o nosso adversário quer é roubar de dentro de mim e você a vida. Porém, ele não tem essa autorização, porque Deus está preservando a minha vida e a sua. Mas, claro, ele usa pessoas para roubar a vida de mim e de você. E você vai ver comigo esta palavra. Lá em Jó 19. Lá em Jó 19, verso 2. A palavra de Deus vem nos dizer: por quanto tempo aborrecerás a minha alma e me quebrareis em pedaços com palavras? Quem estava falando isso? Os amigos de Jó. Quem era que estava aborrecendo a alma de Jó? A vida de Jó. Porque essa vida aqui, esta palavra alma, é a mesma palavra aonde está lá em Jó 2:6, quando Deus diz: poupa-lhe a vida. E agora os amigos de Jó estão aborrecendo a sua alma.
É a mesma palavra. Então Deus diz, poupa-lhe a alma. E aqui os amigos de Jó estão aborrecendo a sua alma. Então o adversário queria que Jó a amaldiçoasse a Deus. Queria que Jó a amaldiçoasse a Deus. E ele usou a boca da própria esposa de Jó. Para quê? Porque ela foi a primeira. Quando perdeu tudo, qual foi o pensamento que ela pensou? Amaldiçoa este Deus e morre. Porque na cabeça do nosso adversário, lembra de Jesus, quando ele diz para Jesus, não é? Para Jesus o adorar, e ele daria tudo, aquelas riquezas, tudo. E o que Jesus falou? O que Jesus fez? O que Jesus falou para ele? Traga a sua memória. Que só a Deus deve ser adorado. Que só a Deus deve ser adorado. E o expulsou dali. Então veja, a mulher de Jó pede que ele a amaldiçoe. E Jó tinha um cérebro que íntegro, sem a contaminação. E tudo o que o adversário quer é roubar a vida que há dentro de mim e você. É a nossa integridade. Por quê? Porque a nossa alma, ela foi salva por Jesus. Ela não está mais na condenação eterna. É a nossa alma não está mais na condenação, mas agora a vida dentro de nós. E Deus disse, poupa-lhe a vida. Lá em Provérbios 4, 6, fala assim. Provérbios 4, 6. Essa Bíblia é fininha. Não a abandones, e ela te preservará. Ama, e ela te guardará. Não abandones o quê? As palavras de Deus. Não abandone o quê? As palavras de Deus. Porque Provérbios 4 fala sobre as palavras de Deus. Então, não a abandones, e ela te preservará. Então, as palavras de Deus estão preservando a vida dentro de mim e você. Ama, e ela te guardará. Amar as palavras de Deus. Então, veja. Tudo que o adversário queria era o quê? Ele não tinha permissão. Ele tinha o poder, o que Jó tinha. Ele pôde tocar em Jó, mas a vida, não. Na vida dele, não. A palavra de Deus diz, o Senhor disse a Satanás, eis que ele está na tua mão, mas poupa-lhe a vida. E a mulher dele, quando fala lá no 9, diz assim, então disse sua esposa a ele, ainda retens tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Então ele não se deixou levar pela sugestão da sua esposa. E os seus amigos estavam aborrecendo a sua alma. E os seus amigos estavam aborrecendo a sua alma. E me quebrareis em pedaços com palavras. Então veja, ele estava ali, passando por aquele momento difícil, aonde ele foi fortemente golpeado e ferido, mas ele não estava em desobediência. Foi algo que o próprio Deus permitiu. Mas o que tinha dentro dele? Porque nas mãos do adversário tinha em seu poder o que ele tinha. Pôde tocar nele, ferir o seu corpo, mas a vida não. Na vida não. A vida estava preservada. Então você vê que então o adversário não podia tirar a vida de Jó, mas ele usou pessoas
para tirar a vida de Jó. Para que Jó, ele se rendesse, ele se prostrasse, como o adversário queria que Jesus fizesse para o adorá-lo. Então Jó não fez. Jó não adorou, mas adorou ao Senhor. Então o adversário acreditava que se lhe tirasse tudo e tocasse nele, ele daria a sua vida. Mas ele não deu. O que é a vida que eu e você carrega? As palavras de Deus, nossa esperança em Deus, nossa confiança em Deus, nossa expectativa em Deus, nossa fé, porque as palavras de Deus geram fé em nós. E você vê que ele não tirou isso de Jó, porque Jó diz, lá em Jó, nesse capítulo 19, verso 25, porque eu sei que o meu Redentor vive e que ele se levantará no último dia sobre a terra, porque eu sei que o meu Redentor vive. Então o que havia dentro de Jó era o quê? Vida. Ele sabia que aquilo que ele cria, que aquilo que tinha guardado, as informações dentro do seu cérebro, no seu interior, na sua mente, era vida. Era vida, estava vivo. E que, por certo, se levantaria. Então a palavra diz, por fim, seguinte, subsequente, iria se levantar sobre a terra. Iria se levantar naquela situação. Porque aquilo que Jó cria é vivo. Aquilo que Jó cria é vivo. Aquilo que eu e você crê está vivo. Está dentro de mim e você. Não é morte. A gente não crê em nada de morte. Então ele diz, aquele que vai me resgatar, aquele que vai me socorrer, aquele que vem em minha defesa, vive. Tudo o que eu acredito está vivo dentro de mim. Diga para sua alma, tudo que eu acredito está vivo dentro de mim. As palavras de Deus em que eu acredito está vivo dentro de mim. Diga para a sua alma, está viva dentro de mim as palavras de Deus. Bem sei que o meu Redentor, meu resgatador, aquele que vem me socorrer, vive. E por certo, e por fim, irá se levantar ao meu favor sobre a terra. Porque aquilo que eu creio está vivo dentro de mim. Então a palavra de Deus também vem nos dizer, Jó 13:15, ainda que ele me mate, contudo, eu confiarei nele, mas manterei meus próprios caminhos diante dele. Ainda que ele me mate, ou seja, tire minha vida, eu deixo de respirar. E aqui é mate mesmo, aqui é tirar a vida, é deixar de existir. Eu confiarei nele. Eu confiarei nele. Tem algumas versões que falam, eu esperarei nele. Aqui diz, eu confiarei nele. Então, o que tinha dentro de Jó? As palavras de Deus. Essa era a vida que tinha dentro dele, que estava sendo preservada dentro dele, que o nosso adversário não podia tocar, que o nosso adversário estava proibido pelo próprio Deus, mas ele usou pessoas para que pudesse levar Jó a se prostrar a Satanás, para que levasse Jó a tirar de dentro dele a vida. Usou a sua esposa e usou os seus amigos. Então veja. Mas há uma palavra de Deus para mim e para você. De quê? De restauração e de cura. E também nos diz, e tem uma promessa, nós já vamos encerrar, lá em Jeremias, né? No capítulo onde começamos, 30-20, de que Deus, ele vai punir todos os que oprimiram
a mim e a você, a esta palavra de Deus, que Ele vai trazer a sua punição, o seu juízo sobre aqueles que nos oprimiram, que nos pressionaram, que cometeram contra nós injustiça. Lembra que a conta vai chegar? Pronto. É isso que Deus diz lá em Jeremias 30, no verso 20. Para encerrarmos, como que cuidando das feridas, o último quadro que iremos falar. Para esta palavra, não é? Primeiro nós falamos do povo que foi golpeado, saqueado, machucado, ferido pela desobediência. Falamos do segundo, de Jó, que ele foi provado, foi golpeado, foi ferido, mas ele estava sendo provado. Ele não estava em desobediência. E este terceiro homem está lá em Lucas 10, 34. O verso 34 iremos apenas ler. E aproximando-se dele, atou-lhes as feridas, derramando nelas azeite e vinho, e pondo sobre seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. Nosso Pai é lindo, né? Então hoje, Deus, Ele vai colocar nas tuas feridas o seu azeite. Nós acabamos de ler, esse homem, ele também foi saqueado, suas vestes e seus bens. E o nosso adversário, ele quer nos saquear. Ele quer nos saquear. Mas o mais importante que ele quer tirar de mim e de você é as palavras vivas. É a vida que há dentro de nós. É isso que ele quer fazer. A nossa alma está salva por Jesus Cristo. E ele usa sim pessoas para nos machucar, para nos ferir, para nos levar à desobediência. Mas Deus te traz aqui para te falar que hoje Ele desce azeite sobre as tuas feridas. Então, primeiro o homem aplicou azeite e vinho, não é? Enfaixou as feridas, levou para uma estalagem e cuidou dele. Então, o azeite ele é usado, né? Nós lembramos das lamparinas, né? Então, aqui a gente colocou para nossa memorização, é muito importante, combustível para lâmpadas, cura e também unção, não é? E também unção. Então hoje o nosso Pai vai cuidar das suas feridas. Eu fiz umas bolinhas aqui, ó, para nós fazermos como um ato profético, tá? O azeite de Deus hoje nas nossas feridas. Deus mesmo põe o seu azeite hoje em nossas feridas. Deus não está indiferente com o que eu e você passou ou viveu aqui nesse mundo. Ele não está. Ele não está. Ele não está. Ele não está indiferente. Você pode ter parado nesse cativeiro, nessa situação, pelas suas próprias escolhas, sim, não é? Mas também pode estar sendo provado, ter sido permitido pelo próprio Deus. Ou, no caminhar da vida como este homem, ter sido saqueado pelo adversário.
que intenta contra nós, contra a nossa vida. E Deus não trata a sua ferida como muitos tratam. Não, Deus não trata. Então hoje, no pensamento de ouro, o que é o pensamento de ouro? Já iremos voltar. Será o mesmo da semana passada. As palavras de Deus é vida. Irmãos, se você perdeu tudo nessa vida, menos a vida, menos a fé, você não perdeu nada. Se você perdeu tudo nessa vida, menos as minhas palavras, diz o Senhor, você não perdeu nada. Então toda essa situação era para que eu e você se curvasse, era para que eu e você o adorasse, mas Deus preservou em nós a vida. Deus preservou em nós a vida, porque amamos as suas palavras e ela é viva, ela divide alma e espírito, ela renova substâncias químicas dentro do seu cérebro, ela faz plasticidade, ela faz plasticidade nessas informações, nesses pensamentos errados. Diz o Senhor, Deus renova hoje a tua mente e haverá transformação de Deus. E assim, meus irmãos, iremos experimentar a boa, perfeita vontade de Deus. Então este processo é para o nosso bem, este processo é para a prosperidade, esse processo era para a saúde, é para bem-estar, é para o nosso bem. Tenha na sua mente, lembra do pensamento de ouro que nós havíamos falado nos vídeos anteriores, é para o nosso bem. Tudo que Deus está fazendo para mim e para você é para o nosso bem. E o Espírito Santo me pede, como ato profético. E o que é um ato profético? Um ato profético, uma ação profética. Quando Deus ele chama ali Ezequiel naquele vale, Ezequiel, ele diz, tu sabes se poderão voltar a viver. E quando nós ouvimos essa palavra, nós sabemos que pelo nosso conhecimento humano, força humana, não é? Conhecemos a disposição do nosso corpo, conhecemos as células que estão em fragilidade, conhecemos aquelas que não tiveram sua formação completa, mas assim nos diz o Senhor, eu criei e formei vocês com as minhas próprias mãos e eu conheço vocês. Irmãos, temos que ter muito cuidado para não colocarmos em pessoas, em outras coisas, aonde só virá de Deus. Descartar o poder de Deus e a dependência de nós, de Deus. Deus, ele é o mesmo. Deus, ele não mudou. O seu poder, ele cura. O seu poder, ele restaura. O seu poder ressuscita. E é coisas, irmãos, sobrenatural, que não dá para explicar com a nossa conhecimento humano. É por isso que eu e você não devemos discutir com pessoas que não creem. Mas eu creio no sobrenatural de Deus. Eu creio na unção de Deus, naquilo que Deus ele pode fazer por mim e por você. Eu creio no óleo da sua unção, eu creio no seu poder, eu creio que desce hoje sobre a tua mente e sobre o teu corpo o azeite que é dele para essas feridas e vai haver restauração,
física e bem-estar na tua mente. Vai correr em todo o teu corpo, em todo o teu corpo, em todo o teu organismo, em todo o teu sistema. Diz o Senhor: o meu poder vai restaurar, vai estabilizar todo o teu todo. Amado e amada irmão, creia porque Deus não mudou. Creia porque Ele é o mesmo e Ele fará o impossível acontecer. E eu vou orar por você e por mim. Pai, eu oro em nome de Jesus, Pai, pelos meus irmãos e irmãs, por mim também. Pai, nós cremos, nós acreditamos no Teu poder. Só uma palavra Tua para ver luz. Só uma palavra Tua para voltar a ver vida e sair do túmulo, aquele que já está no túmulo e que já está fedendo, mas ainda não está em putrefação. Pai, nós cremos no Teu poder, porque Tu és o Criador de todas as coisas. Acaso haveria algo que o Senhor não possa fazer? Pois eu creio, Pai. Creio por mim e creio por eles. Eu creio que há um tempo Teu de nós nesse processo, mas creio também na Tua restauração e na Tua cura. Derrama, Pai, do Teu azeite sobre as suas feridas e cicatriza, Pai, e sara, Pai, que possa haver bem-estar na sua mente e em seu corpo. Pai, restaura todo o seu organismo, Pai, porque eu creio. E também quero te pedir, no nome de Jesus, para as células que não estão funcionando, para que no nome de Jesus voltem a funcionar, sejam ativadas no nome de Jesus. Humanamente não é possível, mas para Tu todas as coisas são possíveis, porque Tu fazes aquela que não pode gerar. Tu faz paralítico andar, Tu faz cego ver, Tu faz surdo ouvir, Tu faz fluxo de sangue parar, Tu faz demônio sair em Teu nome, porque no nome de Jesus todas as coisas, Pai, são possíveis. Foram conquistadas. Luta por nós contra o nosso adversário. Preserva a nossa vida, Pai. Preserva as Tuas palavras dentro de nós. E que eu e meus irmãos possamos ter zelo com diligência em guardarmos, em protegermos o nosso coração. E fazermos, Pai, o nosso coração, a nossa mente, o nosso interior ser apegado às Tuas palavras. Pai, eu oro em nome de Jesus e creio no Teu poder. Creio no poder sobrenatural que há no Teu Espírito Santo para realizar milagres, Pai, na vida daqueles, na vida das pessoas. Curas as suas enfermidades em nome de Jesus. Eu te peço e já te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe.